Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera gravou o seu comentário. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes, para todo mundo que assiste o CBN Brasil. A pesquisa Quest dessa semana, que foi bem completa, teve um relatório muito detalhado, abordando diversas questões políticas e econômicas, ajudou a dar uma pista daquilo que eu chamei hoje na minha coluna do Globo de um eleitor mais ou menos bipolar, porque ele reconhece que algumas medidas podem melhorar a vida das pessoas, até a sua própria. Ele reconhece que, por exemplo, a sua renda pode aumentar a partir do momento em que houver a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou com o Desenrola, que significa um novo programa de renegociação de dívidas, mas, ao mesmo tempo, ele está um pouco cético quanto à economia. Ele acha que a situação econômica do país, como um todo, tende a piorar nos próximos meses. Ele diz que a sua própria situação econômica piorou no último ano e ele diz que nunca foi tão difícil encontrar emprego, apesar dos indicadores oficiais mostrarem o contrário, uma situação de praticamente pleno emprego nos últimos anos. É difícil explicar isso à luz da ciência política ou mesmo das regras básicas do marketing político, né, como aquela segundo a qual a economia que define tudo, né, um mantra cunhado lá pelo marqueteiro do Bill Clinton nos anos 1990, que dizia que é a economia estúpido. Mas isso reflete um pouco esse eleitor que recebe informações por múltiplas plataformas, por muitos meios, a todo momento. Ele é bombardeado de informações, bombardeado também de narrativas, né, político-ideológicas, e muitas vezes se coloca no meio a tudo isso com um grande grau de ambivalência e de ambiguidade. Eu conversei com o Felipe Nunes, que é da Quest, a esse respeito, no Viva Voz nesta semana, e ele também mostrou ali que a ciência política e os próprios institutos de pesquisa ainda estão tateando muito para entender o que esse eleitor quer. E daí porque esse questionário tenha sido especialmente completo, especialmente detalhado, para tentar escrutinar um pouco essas ambiguidades que tornam mais difícil até para os candidatos saber por onde se guiar, o que dizer e o que propor. O fato é que mesmo o receituário clássico ali do populismo, como esse de derramar medidas eleitoreiras às vésperas do pleito, como o Lula vem fazendo esse ano, não é uma garantia de sucesso absoluto. O Globo hoje mostra que essas bondades, entre muitas aspas, do Lula, podem chegar a 215 bilhões no total, e que muito disso está ficando ali espertamente fora do arcabouço fiscal. Mas será que só isso vai ser suficiente para dar a reeleição a ele, nesse cenário em que o eleitor nem sempre reconhece os benefícios econômicos como algo bom para si, ou mesmo para o país? Então, é uma pergunta de $1 milhão, que também deve ficar fora do arcabouço fiscal. Ninguém sabe responder direito e pode resultar num tiro na água. Você gasta muito, investe no receituário antigo de pensar em falar com o bolso do eleitor, mas é um eleitor mais difícil de ler, mais difícil de entender e, portanto, mais difícil de agradar. Eu fico por aqui, volto na segunda-feira ao vivo e também hoje à noite a gente faz aquele resumo da semana no Viva Voz 2. Até lá!